Jornal da Manhã. Olá, bom dia. Estamos chegando com o Jornal da Manhã. Agora a parte de Presidente Prudente e região. A apresentação é minha, Eudes Figueiredo. Os nossos comentaristas convidados, Adolfo Padilha e também Adilson Previlieri. Vamos lá para o destaque do Adolfo Padilha. Bom dia, Adolfo. Seu destaque para hoje. Bom dia, Eudes. Bom dia, Adilson. Bom dia a todos os amigos da Jovem Pan. Meu destaque hoje, olha só que surpresa agradável. Lá no Canadá, os pesquisadores estão estudando o açaí como uma possibilidade muito grande de combater a infecção severa que o Covid causa nas pessoas. Eles estão experimentando a bagaça do açaí, o extrato, juntamente no tratamento. Já tem 580 pacientes entre brasileiros e canadenses que estão fazendo os testes, e o açaí, segundo eles, pode combater essa inflamação severa que o Covid causa em seus doentes, né? É uma boa notícia. E a outra, só para lembrar, que vai completando já 2 anos que o Rodrigo Maia deixa na gaveta o projeto de lei que acaba com os penduricalhos, né? De alguns membros do nosso serviço público. Faz 2 anos que está na gaveta, nem relator ele ainda escolheu. E um dado interessante sobre isso, que tem aproximadamente, por exemplo, 8 mil juízes que recebem pelo menos R$100 mil ao menos em um mês do ano. Né? Desse jeito é difícil corrigir o país, né? Se ninguém ajuda lá, e o Rodrigo Maia quer continuar ainda, né? Tomara que saia fora. Que absurdo, né? É absurdo, é lamentável. Bom, a gente vai falar agora com Adilson Previlieri para o seu bom dia. Adilson Previlieri, é com você. Bom dia, seu destaque para hoje. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Eudes Padilha. Pois é, a boa notícia do açaí do Padilha aí é que agora o que vai vender de açaí nessa cidade não é mole não, né? Porque quando a gente estava no segundo mês da pandemia, falavam que o abacate era um importante produto contra o Covid, todo mundo saiu comprando abacate, que acabou o abacate no supermercado. Agora vai acabar o açaí, porque o que tem de loja de açaí também em Prudente, né? Olha, a Associação Comercial e Empresarial de Prudente disponibilizou aos empresários associados o novo portal da Boa Vista Serviços, que fornece suporte às consultas realizadas por meio de smartphones, tablets e PCs. O acesso pode ser utilizado pelo site da CIP, que é o acip.com.br, ou diretamente pelo portal integra.boavistaserviços.com.br/login/SP025. Este novo portal está disponível desde segunda-feira e já coloca os nossos empresários em linha com a última tecnologia de informação sobre tudo o que acontece com o seu cliente quando ele chega na loja. Muito bem, olha, com um extenso relatório de atrasos, o Centro de Iniciação ao Esporte, localizado no residencial Cremonese, segue sem prazo para ser entregue. Ontem, terça-feira, a Prefeitura de Presidente Prudente publicou um aditivo de mais de R$300 mil no contrato firmado com a construtora responsável pelos trabalhos. Ao todo, até agora, serão gastos R$2.880.000. Vamos lá para o comentário do Adolfo Padilha, que entende bastante de esporte, vai poder falar com propriedade. Tem algumas coisas a serem avaliadas aí. A primeira é o seguinte, é a falta de entendimento e de uma gestão planejada. Para que construir novas praças de esporte em Presidente Prudente? Nós temos o PUM, nós temos o ginásio da Vila Ite, nós temos o ginásio esporte em Vatal Vichibach, nós temos o Centro Olímpico. Seria muito mais eficiente, muito mais barato pegar esse dinheiro, contratar ônibus, comprar ônibus, contratar professores de educação física e buscar a criança aonde ela está, nas escolas, por exemplo, que são normalmente territoriais, são nos bairros, e levá-las até um centro de treinamento. E é sobrar dinheiro ainda para você deixar esses centros de treinamentos preparados. Isso é uma questão de gestão, uma questão de planejamento. Agora, veja bem, a obra é de 2013, do PAC 2, são 3 milhões, está parada. Quer dizer, não vai terminar esse ano, é mais uma obra que vai ficar no esquecimento. Sendo que nós temos as quadras do PUM, novamente que eu digo, para fazer reforma, nós temos Vatal e Vichibach, enfim. É só saber planejar, é só saber se organizar. Ficaria muito mais barato, eu repito aqui, o prefeito ter uma equipe de professores de educação e física qualificados, alguns centros de Prudente específicos para treinamento. Fiz isso na minha época no PUM,
que deu um resultado fantástico, e contratar ônibus, né, para buscar e levar, em vez de inventar mais construção, porque com certeza também, se terminar essa obra, é mais uma que não vai ter professor para dar aula, não vai ter bola para ser usada como não tem nos outros, né, infelizmente. Adilson Breviglieri. Eu me lembro bem que uma das grandes promessas do prefeito foi que o incentivo ao esporte, o investimento ao esporte ia ser prioridade do governo. De cara, a gente já perdeu algumas turmas do basquete que era ministrada pelo professor Negativo. E muitos outros professores que também mantinham várias turmas acabaram perdendo por falta de recursos. A participação do time da escolinha do Negativo no Campeonato Paulista de basquete, em duas delas, eles acabaram não podendo ir mais porque não tinha verba para que a alimentação fosse feita desses atletas, para que eles pudessem ir até onde tinha que jogar, às vezes em Bauru e às vezes em outras cidades, eles não tinham verbas para poder ir. Então, quer dizer, caiu por terra. Agora, você acredita em novela, quando ela termina e o capítulo continua? Aí, quando termina aquele capítulo final, começa de novo mais um outro capítulo? É o que está aparecendo essa história aqui, né? Porque ao longo de todos esses anos, a Caixa Econômica Federal, quando a verba é orçada e o dinheiro já é separado para isso, e conforme vai fazendo a medição, ela vai pagando dinheiro. Aqui consta que houve atraso na transferência de dinheiro para a empresa que começou a obra, que desistiu, e a outra que também foi contratada acabou desistindo também, e a alegação foi por conta do pagamento não cumprido em tempo hábil. E houve também uma remodelação desse projeto, né? Ao longo dos anos, o projeto sofreu alterações, seria construído num terreno de 2.500 metros quadrados e passou para mais 1.600 metros quadrados, que ampliou ainda mais, o que ficou mais oneroso também, né? Muito bem, olha, agosto chega ao fim com o fardo de carregar metade do total de óbitos por coronavírus registrados desde o início da pandemia em Presidente Prudente. No começo da semana, segunda-feira, a Vigilância Epidemiológica Municipal confirmou a morte do médico pneumologista Wilson Medegutti, com 86 anos, que foi a 45ª vítima fatal apenas este mês. Muito bem, vamos lá para o comentário do Adolfo Padilha. Nós tivemos duas grandes perdas, né? Todas as perdas são perdas, mas assim, de pessoas que são conhecidas da nossa comunidade, que é o Dr. Floriano e o Dr. Meneguzzi, né? Pessoas que, além de tudo, prestavam um serviço assim, de forma muito forte, seja como voluntário, seja até como exemplo, né, de cidadão. É lamentável, a gente tem que lamentar muito, mas voltando no geral, no contexto geral, é o que a Adilson falou. O vírus, ele vai fazer vítimas. O vírus, ele vai causar mortes, né? Infelizmente. Mas hoje mesmo eu li uma matéria que mais 120 milhões de pessoas podem morrer de fome após a pandemia, diante desse caos econômico que virou o mundo. Quer dizer, são mais 120 milhões de pessoas. Isso está na internet, vocês podem pesquisar, vocês vão ver. Então, sempre a gente combateu aqui o quê? Sempre defendemos o cuidado e os protocolos, mas sempre combatemos aqui os exageros e os absurdos. Como eu acabei de dar um exemplo, se o mercado pode abrir, por que o restaurante não pode? Se o banco pode abrir, por que um bar não pode? Se ele tiver os protocolos de segurança, né? E é lamentável, infelizmente, os mais vulneráveis, infelizmente, algumas pessoas vão ser acometidas e não vão conseguir sair. Por outro lado, nós temos já mais de 3 milhões de curados, né? Somos o primeiro país em curados no mundo. E eu já consegui ver, infelizmente, entre tanta idiotice na rede social, hoje, esses dias atrás, eu vi um post, o que vale falar de curados durante uma pandemia é a mesma coisa que falar de sobreviventes sobre o Holocausto. Não dá nem para fazer comentário sobre um post desse nível, né? Adilson Breviglieri, o seu comentário aí sobre as mortes, metade das mortes em agosto. Olha, na verdade, eu acho que isso aí, uma parte, justifica-se pela rapidez dos exames que estão saindo, que as pessoas que estão sendo contaminadas estão sendo notificadas, estão sendo tratadas com o Covid. Muitas das pessoas que acabaram morrendo ainda em agosto são pessoas que eventualmente ficaram tardiamente sabendo que estavam contaminadas quando já apresentavam os sintomas mais agravantes da doença.
Agora, a gente tem que perceber também que nós tínhamos que chegar num platô para que depois pudéssemos entrar numa descendência. Eu acredito que agora, a partir daqui para frente, nós vamos entrar numa descendência, os números de casos vão passar a diminuir e a tranquilidade vai parar na nossa comunidade. Agora, uma coisa interessante também é que o agravante de todas essas coisas que a gente está falando aqui é a falta de produtos no mercado, de todos os tipos de produtos que estão faltando, né? Você entra numa loja de material para construção, o que está faltando de produtos que a indústria não está entregando, não tem prazo para entregar, acréscimo em produtos que estão na prateleira, que custavam há 60 dias, estão com um acréscimo de 40%, 50%, até 60% de aumento, totalmente descabidos, e a população, além de tudo, de não poder fazer nada, agora está começando a pagar um produto mais caro, produtos essenciais, está pagando muito mais caro, porque a indústria teve que parar por um período para retomar, tem que adquirir matéria-prima, essa matéria-prima está vindo mais cara, porque ela também está escassa, porque o fornecedor também teve que parar. Então está virando uma bola de neve. Ou a gente coloca, arregaça as mangas e vai para cima para que a coisa não fique pior, porque as mortes, infelizmente, elas estão acontecendo não só aqui, estão acontecendo no mundo inteiro. E gradativamente, graças a Deus, estão diminuindo as incidências de mortes. Nós estamos começando a viver uma luz no fundo do túnel. Agora, nós precisamos também acreditar que a nossa economia precisa também de várias luzes no fundo do túnel. Né? Olha, Rodrigo Maia diz que portaria da saúde sobre aborto é ilegal e absurda e busca apoio para assustar regras. O documento obriga profissionais de saúde a notificarem polícia ao lidarem com gestações geradas por estupro quando a lei permite o aborto. O presidente da Câmara dos Deputados defende que o governo recue aí da portaria. Vamos começar então com o comentário de Adolfo Padilha. Um absurdo é o Maia achar absurdo só as coisas que politicamente interessam para ele, né? A gente podia numerar aqui os absurdos que a gente acha em relação à postura política do Rodrigo Maia. Isso é um griteiro daquela minoria que vive na bolha, daquela minoria que é do selinho azul, que é do politicamente correto. Já falamos aqui sobre essa portaria, já falamos o que ela está buscando, na verdade, que é tentar combater o aborto de uma forma simples, de uma forma que a pessoa simplesmente alegue que ela foi abusada ou sofreu uma violência e queira fazer o aborto. Ninguém está falando em direito da mulher, ninguém está falando... Pelo contrário, a gente está falando... A portaria, ela protege a mulher, a portaria fortalece a mulher com mais um instrumento de que a justiça tem que ir atrás de quem abusou dessa mulher, tem que prender esse cara, tem que colocar ele na cadeia. Nenhum momento na portaria fala, por exemplo, que a mulher que o médico oferece a possibilidade de ver o ultrassom, mas em nenhum momento lá diz que ela é obrigada a ver o ultrassom, né? Aí você encontra o pessoalzinho do politicamente correto dizendo que vai ser um constrangimento. Constrangimento para essa criança ou para essa mulher já foi o que ela sofreu com o ataque do estuprador. Isso foi um constrangimento que não deu para ser antecipado, ou muitas vezes ele foi até antecipado, mas daí os seus amigos do Rodrigo Maia, do PT, do PCdoB, do PSOL, foram lá e mandaram soltar ele da cadeia. Então não deu para ser antecipado, porque ele estava solto, né? É que nem o ECA, o estatuto. Vai ler o ECA, vê se o ECA realmente ele põe o bandido na cadeia ou ele tira o bandido da cadeia só porque ele tem menos de 18 anos. Então são as distorções que precisa mudar nesse país. E agora, através das redes sociais, a maioria conservadora de direita começa a ter voz. Por enquanto, é o barulho dessa minoria, mas eles fazem um barulho como se eles fossem a maioria. E a gente não pode se calar perante esse som que eles não cansam de fazer, porque eles só pensam nos benefícios políticos para eles. Muito bem, vamos lá. Adilson Brevileri, a sua opinião. Na verdade, o Ministério da Saúde, ele disse que essas mudanças elas são necessárias porque as regras vigentes estavam em desconformidade com a legislação. Então, houve aí, de uma certa forma, uma preocupação para adequar as regras. Agora, como já nós dissemos ontem, todas as pessoas envolvidas com o caso de estupro e as pessoas que atendem a vítima de estupro, no hospital, por exemplo, para que possa ser feito o aborto, elas obrigatoriamente têm que comunicar
a vigilância sanitária, eles têm que comunicar a todos os órgãos técnicos envolvidos, e eu disse para vocês que acredito que a polícia também esteja envolvida nessa questão de órgãos técnicos para serem comunicados. Agora, eu vejo aí, como eu disse ontem e repito aqui hoje, é uma guerra política. Os caras têm que achar alguma coisa para poder pegar, ainda mais um assunto tão polêmico que é o aborto, que é discutido já há mais de 50, 60 anos e continua sendo discutido e vai ser discutido sempre, né? Porque é uma questão muito delicada, sempre há as pessoas que concordam com determinada necessidade de um aborto, outras que não. Enfim, é uma polêmica muito grande e essa é uma discussão que sempre vai ter. Agora, eles aproveitam, porque foi o governo, que é uma atitude arbitrária, à vontade do PSOL, do PCdoB e do PT, né? Então, vamos bola para frente? Vamos bola para frente? Muito bem, olha, o presidente Jair Bolsonaro diz que vai encaminhar na quinta-feira a proposta de reforma administrativa ao Congresso Nacional. O envio é uma vitória do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e também do ministro da Economia, Paulo Guedes. O presidente da República afirmou que as mudanças não vão afetar os atuais servidores. Vamos lá, Adolfo Padilha. Eu vejo assim, um pouco de cuidado excessivo, né? É difícil quando você fala em reforma administrativa, eu imagino ela em duas partes. A primeira parte pensando no futuro, precisa ter um equilíbrio dos benefícios, dos novos concursados, de como é que vai funcionar isso, quanto isso vai custar para a economia futura do país. Mas me preocupa muito quando deixa bem claro que os atuais servidores ninguém vai mexer. E o custo Brasil hoje, então, como é que vai continuar? Nós vamos continuar bancando esse custo Brasil? É que nem eu disse no meu destaque, né, sobre os penduricalhos que ainda tem em muitos cargos dentro do serviço público, que ninguém tem coragem de colocar o dedo na ferida e mexer nisso. Isso custa muito caro para o Brasil. Então, a reforma administrativa ela se faz necessária, claro, para o futuro, no equilíbrio econômico, mas para o presente eu acho que também ela é necessária. Então, eu vejo aí um recuo do governo, de repente cedendo um pouco ao lobby dos funcionários públicos, né, dos servidores, dos políticos que gostam de pegar essa bandeira para se garantir no voto, enfim. Então a gente tem que aguardar para ver como é que vai ser essa apresentação e qual vai ser essa mágica de tentar planejar um futuro mais equilibrado com um presente tão desequilibrado que nem existe hoje. Será que a gente chega lá? Será? Adilson Brevileri, sua opinião. Pois é, a reforma administrativa, quer dizer, teve que ter acordo aí do governo, abrir mão de várias coisas para poder entrar em consenso com o Congresso e também com o Senado. Na verdade, nós estamos carecas de saber que a máquina brasileira ela é monstruosa. Praticamente quase todo o dinheiro arrecadado, uma boa parte vai para pagamento de funcionalismo público, e envolvendo inclusive de empresas estatais que o Brasil precisa se livrar, né? Onde as empresas que precisam ser competitivas e tem funcionários que sabem que o salário chova, faça sol, vai chegar, a gente precisa, de uma certa forma, colocar em linha com as demais economias do mundo inteiro. Ou a gente vai estar sempre nessa máquina inchada, nunca conseguindo evoluir e pagando só funcionários públicos, e na maioria das vezes, é claro, não podemos generalizar, porque tem funcionários públicos que são exemplos, que trabalham, que honram a sua função, que honram a sua repartição, que honram o seu cargo em empresas, qualquer que seja, mas a maioria, uma boa parte, também não está nem aí, apresentando atestado para isso, atestado para aquilo, férias cumulativas, etc, etc, etc. O Brasil precisa andar, e essa máquina inchada, do jeito que está, não dá, né? Nós temos que ter uma reforma administrativa. E está aí o governo, mais uma vez, abrindo mão para negociar uma coisa necessária, tão importante, para que a gente vá à frente. Muito bem, vamos lá para a última notícia de hoje. O Ministério da Economia, ou melhor, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou ontem, terça-feira, que a área econômica ainda estuda propostas para formar o Renda Brasil, que é o programa que vai substituir os outros programas sociais, como o Bolsa Família. E acrescentou que seria importante pegar recursos do andar de cima para repassar aos mais pobres. A declaração foi feita em audiência pública na comissão do Congresso que acompanha as medidas de enfrentamento ao coronavírus. O que é esse andar de cima? Que recursos são esses? Adolfo Padilha, você sabe? Então, é aquilo que a gente acabou de dizer. Como que você consegue imaginar uma reforma administrativa
Como você consegue imaginar um remanejamento orçamentário que não pode superar o teto, né? Não pode superar a responsabilidade fiscal, sem mexer nos altos salários dos servidores públicos, sem mexer na jornada de trabalho? É complicado, por isso que eu acho que tem alguma pegadinha nessa apresentação da reforma administrativa. Porque o próprio Paulo Guedes disse, quando ele quer dizer andar de cima, ele quer dizer os mais poderosos, os mais fortes, aqueles que ganham mais. É preciso tirar dos que ganham mais para aqueles que ganham menos. Não pode tirar dos que ganham menos para dar para os que ganham menos ainda, como disse o presidente Bolsonaro na semana passada. Porque, veja bem, esse enquadramento econômico ele vai ter que existir de alguma forma. Ele vai ter que sair de alguma forma para cobrir um outro lado, porque não pode fazer dinheiro novo, não pode fazer dívida nova, senão você estoura o teto. A responsabilidade fiscal, se você não respeitar, você recorre em crime de improbidade administrativa, né? Aí vem afastamento do presidente, enfim. É um xadrez danado isso, mas não precisa ser entendido em economia para entender o seguinte: se você quer multiplicar sem onerar, você tem que diminuir. E você tem que diminuir de quem? De quem ganha mais. E nós não estamos falando aqui que o funcionário público ele não deve ganhar bem. Ele deve ganhar bem, mas ele não pode ganhar 100 mil, 150 mil, 80 mil, 70 mil. Não pode ter despesa de locação de casa, ajuda moradia, ajuda plano de saúde. Ele não pode, porque 75% hoje dos brasileiros, minha gente, ganha menos que um salário e meio. Então é uma realidade completamente diferente, entendeu? Então é isso, é tirar de cima para colocar embaixo. Agora o pessoal de cima vai começar a gritar, pode aguardar aí que você vai ver. Muito bem, olha, Adilson Breviglieri, nos meus 48 anos de idade, eu nunca vi conseguirem mexer no andar de cima nessas questões. Será que vão conseguir agora? Olha, o andar de cima é um pouquinho mais embaixo, né? Como diz o outro aí. Na verdade, o governo espera cortar despesas em programas sociais ou outras ações. Então, quer dizer, eu acredito que no andar de cima vai mexer em privilégios absurdos que estão embutidos em salários de grandes proporções do andar de cima. Então, cortar várias coisas que não deveriam estar na folha de pagamento, que eu acredito que muitas delas, inclusive auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio viagem, etc., etc. Isso certamente é onde o governo vai querer mexer, começar a cortar por aí para que possa sobrar dinheiro aqui para baixo, né? Muito bem, é isso aí. Nós vamos encerrar o Jornal da Manhã. Agora, Adolfo Padilha, o que é que você está me mostrando aí que eu não consegui enxergar? Vamos lá. É para depois? É para outro horário? É para maiores? Muito bem, estamos encerrando o Jornal da Manhã desta quarta-feira. Muito obrigado a você que ficou na sintonia. Voltamos amanhã a partir das 7h30 da manhã. Grande abraço para todo mundo, Adolfo Padilha, Adilson Breviglieri. Até o nosso próximo encontro.